saber exatamente onde se quer chegar e construir uma carreira de sucesso, seja como especialista ou como um grande gestor. Eu estou aqui com o Marcel Molina. Vamos perguntar: a responsabilidade do plano de carreira, Marcel, é de quem? Seja bem-vindo. Obrigado, Elis, mais uma vez por essa excelente oportunidade. Eu entendo que a responsabilidade do plano de carreira, ela precisa ser dividida. Olhando pela parte do colaborador, esse profissional ele tem que ter a consciência de quais são as suas habilidades, quais são os seus superpoderes, o que ele desenvolve melhor, o que ele precisaria desenvolver, quais são os seus objetivos, as suas metas, tudo aquilo que ele planeja olhando curto, médio e longo prazo. Agora, por outro lado, se não tiver a organização que dê toda a sustentabilidade para que esse profissional ele possa ir lá, se desenvolver, empoderar o colaborador, treinar, apoiar para que cada um consiga trazer para a companhia o melhor resultado possível, consequentemente, o alinhamento da motivação ele não vai acontecer, ou por um lado ou por outro. Marcel, a nossa proposta aqui é sempre trazer pesquisa, números do que a gente vê que está acontecendo de verdade no mercado de trabalho. E aí eu trouxe aqui, pesquisa global da Deloitte, com 1.200 pessoas, chegou à conclusão que 93% dos entrevistados dizem que é muito importante parar de focar o plano de carreira em cargos. O que as pessoas estão se encaminhando agora é para focar em habilidades. E 77% desses mesmos executivos que responderam à pergunta concordam que a organização deve ajudar as pessoas a adquirirem as competências relevantes, que é exatamente um pouco do que você respondeu. Como é que a gente faz, então? Não estou olhando mais para a posição, para o cargo, para o próximo nível. Agora eu estou olhando para a habilidade. Qual que é o caminho, então, para a gente desenvolver o plano? A grande questão, Elis, Daniel Goleman, psicólogo norte-americano, ele já contextualiza que, em média, 87% do fracasso das pessoas numa empresa tem a ver com a questão do desenvolvimento das competências comportamentais. 13% apenas em relação ao desenvolvimento das competências técnicas. Eu acho que isso já diz tudo. Porque não adianta você estar bem desenvolvido tecnicamente se a questão que te trava hoje na companhia tem a ver com mindset, uma mudança de atitude, algumas competências que às vezes estão inconscientes, mas são habilidades que precisam ser vistas e desenvolvidas para que a pessoa consiga trilhar aí um melhor caminho. E vou um pouco além. Hoje, se a gente sair um pouco de pensar em plano de carreira a nível de cargo e trabalhar essa questão mais comportamental, pensa comigo, o crescimento, o desenvolvimento, ele é muito mais flexível. A pessoa ela consegue se adaptar muito melhor a fazer diferentes atividades do seu cotidiano. A pessoa consegue se desafiar mais a tentar pelo menos ir para um outro patamar, atingir um outro nível. E, consequentemente, é isso que traz a evolução. Até porque, Marcel, agora a gente vive num mundo em que as novas habilidades, elas estão sendo requeridas cada vez mais rápido. Então, hoje, o que você está de desenvolvido para poder, por exemplo, ser o treinador dos treinadores aqui, daqui 6 meses, talvez você precise de novas habilidades. E aí, se isso está focado apenas em conhecimento técnico ou hard skills, de repente você fica obsoleto muito mais rapidamente. É isso que você tem visto aí no mercado? É exatamente isso. E qual que é a grande questão, Elis? A partir do momento que eu desenvolvo essas habilidades, indiferente do cargo que eu estou tensionando ali exercer, eu vou ser uma pessoa que vou ter muito mais um propósito de vida muito bem alinhado do que simplesmente ter uma carteira de trabalho, ter lá uma atividade que eu executo e simplesmente eu vou lá e faço o negócio acontecer. Não. Eu tenho que ter hoje o meu storytelling. Eu preciso ter hoje uma história muito bem estruturada, muito bem consolidada e saber aonde eu comecei e aonde eu quero chegar. E para isso, só conhecimento técnico não vai conseguir me levar a essa assertividade. Eu preciso desenvolver essas habilidades porque se não for assim, eu não evoluo no mundo corporativo e eu também não vou evoluir em nenhuma área da minha vida. Tenho mais uma provocação aqui, Marcel, olha só. Quando a pessoa percebe que
que as próprias habilidades não são aproveitadas na atuação. Então ela já identificou que ela tem lá certos pontos fortes ou superpoderes, como a gente atua aqui na Bravend, mas aí naquela função que ela está desempenhando no momento, essas habilidades não são aproveitadas. Normalmente o rendimento cai, ao passo que aquele colaborador que percebe que tudo que ele tem de potencial está sendo aproveitado, ele se torna muito mais engajado. Só que, olha o detalhe da pesquisa, só 12% afirma que eu olho para as minhas responsabilidades e posso ou sou capaz de customizar aquilo que eu faço e personalizar de acordo com a minha habilidade de verdade. Qual que é o papel do gestor para poder equalizar e frutificar daquele profissional de verdade melhor que ele tem? Elis, inclusive, nós já falamos isso em outro vídeo. Eu acho que a competência principal nesse contexto é o desenvolvimento da nossa comunicação. A gente tem desenvolvido treinamentos e consultorias em várias empresas e a gente vê esse problema acontecendo e aí vamos novamente dividir a responsabilidade. Puxa, a liderança hoje não me desenvolve. A liderança hoje não explora as minhas principais competências. Por quê? Será que eu, como liderado, em algum momento eu sentei com o meu líder para dizer o que eu penso em relação ao autodesenvolvimento? Eu já pedi alguma oportunidade, puxa, me explora mais essa função ou mais aquela função, porque eu tenho um histórico assim, assado e cozido. E às vezes o líder que está na correria, está desenvolvendo as suas atividades em função de diversas demandas, não consegue enxergar coisas simples e básicas e que, se forem bem comunicadas por esse colaborador, consequentemente a coisa vai lá, funciona e todo mundo cresce, né, em parceria. Por um outro lado, às vezes existe ainda aquela liderança que só trabalha comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha só para o processo, mas não enxerga as pessoas. E se esse líder não pensar no autodesenvolvimento da sua equipe, e principalmente se ele não trabalhar primeiramente o seu próprio autodesenvolvimento para conhecer as competências que ele, líder, precisaria desenvolver para enxergar mais as capacidades da equipe, consequentemente, ou um lado ou um outro tende a não continuar na companhia. E, consequentemente, o resultado ele não vai acontecer. Então a gente pode entender, Marcel, que a sua provocação e o convite para quem está nos acompanhando é: seja ousado, audacioso, vá até o líder. Se você está olhando para o seu plano de carreira, aí cutuca mesmo. Fala assim: olha, eu tenho essa habilidade, eu percebo que posso fazer isso, eu quero me desafiar nessa situação, porque eu estou olhando para o meu plano de carreira, há espaço aqui para eu poder fazer, porque do que eu vejo das minhas atividades hoje, não estão aproveitando de verdade as minhas melhores habilidades. Elis, é um papo franco. Vamos colocar que você é minha líder. Nada me impede, como colaborador, como profissional, a gente fala muito hoje em dia em protagonismo na carreira, eu sentar com você em algum momento e falar: Elis, eu como colaborador, como seu liderado, hoje eu estou aqui, eu tenho um plano de 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegar até esse patamar. Para isso, eu acredito que preciso desenvolver tais competências e queria saber da empresa o que a empresa está esperando do Marcel. Qual é o plano de carreira da empresa? Como é que a empresa pode me ajudar nesse processo? Porque tanto eu quanto você, se atingirmos juntos esse objetivo, todo mundo ganha, todo mundo está engajado, todo mundo cresce e todo mundo produz de forma muito mais eficiente. Marcel, a gente está falando então aqui que um plano de carreira eficiente ele tem muito mais a ver com peças de Lego. Perfeito. Que daí eu vou podendo montar aquilo que naquele determinado momento ou situação do trabalho, da carreira, da empresa que eu atuo, eu posso montar novas funções, novas ferramentas para poder me ajudar. E o Fórum Econômico Mundial lista também aí 15 principais habilidades do futuro para que de verdade você possa investir e criar um bom plano de carreira. Vou trazer algumas e queria que você fizesse complementos aí do que você tem percebido que está funcionando, tá? Então olha só o que o Fórum Econômico Mundial indica para nós: persuasão, negociação, pensamento analítico e inovação, liderança, programação, resiliência, criatividade, raciocínio lógico e algumas do que você tem visto, Marcel, dentro do mercado, dando treinamento nas empresas, acompanhando executivos.
Como é que essas habilidades se conectam com um bom resultado e performance? Tem várias aí que você colocou e eu podia passar aqui horas listando diversas competências. Mas o que eu vejo hoje, que é o ponto principal para o desenvolvimento de carreira, é a gente assumir o que eu chamo de autorresponsabilidade. Porque é muito fácil, por exemplo, o exemplo que você colocou, Elis, a empresa hoje não está me desenvolvendo para eu conseguir atingir um patamar de resultado. Ok, eu tenho que fazer uma análise crítica, aí eu vou no pensamento crítico. O quanto isso é minha responsabilidade, o quanto eu travei o processo e o quanto eu vou terceirizar a responsabilidade para o outro. E se às vezes eu entender que a responsabilidade é só da empresa, cada um que siga o seu caminho. E isso faz parte do dia a dia. Mas hoje eu entendo que as pessoas muito mais elas terceirizam as responsabilidades pelo seu fracasso na carreira, mas não buscam o autodesenvolvimento. Converso com vários profissionais que às vezes reclamam, puxa, tal empresa hoje não investe na minha capacitação. E em sala de aula eu pergunto, tá, mas me fala uma coisa, dentro da sua área, qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último curso que você fez? O que você buscou no seu autodesenvolvimento? Ah, mas a empresa tem que me oferecer isso. Quem falou? Onde é que está escrito essa regra? Por que é só a empresa? Indiferente da empresa, como é que você assume o seu protagonismo na carreira? Para buscar o seu crescimento indiferente de qualquer coisa. Ou seja, hoje as pessoas elas costumam reclamar demais e se movimentar muito pouco para conseguir atingir o seu objetivo. Da parte da empresa, acontece a mesma coisa, porque a empresa ela é liderada por pessoas que não buscam o próprio autoconhecimento e aí quanto menos vão conseguir enxergar coisas positivas ou habilidades da sua equipe para conseguir extrair o melhor resultado, o melhor potencial de cada profissional. Então, esse auto-reconhecimento, essa autocrítica de entender daquilo que está no seu controle, o que você pode fazer de melhor para o seu plano de carreira indiferente da circunstância, eu acho que para você que está nos assistindo, eu acho que esse é o caminho para a gente evoluir e prosperar na carreira. Marcel, nós somos uma empresa de educação corporativa e a gente tem esse propósito de verdade, de gerar transformação nas pessoas e poder evoluir os negócios. Trazendo para a nossa sala de aula, que a gente vai, às vezes tem 4 horas, 8 horas, 16 horas de treinamento para poder colocar nesse líder essa também autorresponsabilização de ajudar o colaborador a despertar, a descobrir qual é o seu caminho. Como é que esse nosso treinamento, essa nossa educação corporativa, você percebe que se conecta com ajudar quem está nos acompanhando a criar um plano de carreira? Elis, falamos muito de soft skill e hard skills. E quando a gente fala de soft skills, e quando nós falamos na Bravende, a nossa missão tem a ver com transformar pessoas, eu não transformo ninguém só trabalhando as competências técnicas. Preciso trabalhar a questão do comportamento. E dentro de sala de aula, nós trabalhamos com uma ferramenta chamada DISC, que faz uma análise crítica do perfil comportamental de cada pessoa, até para saber, hoje eu vou ter uma relação profissional contigo. Qual é o meu perfil? Qual é o seu? Estamos alinhados no perfil? Porque dentro de cada perfil existem diversas competências que eu posso tê-las bem desenvolvidas ou competências que eu percebo a partir de então que eu precisaria desenvolver melhor. E nessa situação, efetivamente, eu vou conseguir entender se a gente vai trabalhar ou se a gente atua, cada um olhando, né, pelo seu parâmetro de forma natural, ou para criar sinergia contigo eu vou ter que me adaptar em algumas situações. E para me adaptar, eu vou ter que desenvolver competências que hoje eu não tenho desenvolvidas. E o DISC, o que ela traz? Né? O que essa ferramenta traz? Ela me mostra com fatos e dados o que eu tenho desenvolvido, aonde eu preciso me desenvolver. Em cima disso, eu faço uma relação com as atividades que eu tenho que fazer no dia a dia e entendo o quanto que eu preciso melhorar em cada uma delas. E trabalho um plano de ação, que é o que a gente chama de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Ou seja, o aluno em sala de aula, ele faz uma reflexão. Hoje, quais são as suas competências fortes e como é que você se aproveita delas? Segunda pergunta, quais são as suas oportunidades de melhoria? Não é o que o líder te passou, não, é o que eu estou vendo. Terceira pergunta, como o seu perfil comportamental impacta no seu resultado? Em cima disso,
quais competências ou quais perfis você precisaria melhor se desenvolver e o plano de ação para isso. E a gente faz um debate, uma troca de experiências dentro de sala de aula e nesse momento eles caem várias fichinhas. Puxa, agora entendi porque a minha relação com tal pessoa é ruim. Eu não vou esperar que o outro se adapte a mim. Eu agora sei o que eu preciso fazer, olhando as competências comportamentais, e assim eu vou me adaptar àquela pessoa e, consequentemente, a gente vai ter oportunidade de poder crescer, evoluir e criar muita sinergia. Marcel, eu já saio aqui do nosso papo entendendo um pouco melhor como é que eu posso fazer para o meu plano de carreira evoluir também. Obrigada pela participação. Obrigado a você que nos assiste. Espero que essas dicas tenham ajudado a cada um de nós a assumir a responsabilidade e fazer o sucesso acontecer indiferente da circunstância. Muito bem, e você aí depois do nosso papo consegue responder quem é o dono da sua carreira? Compartilha esse conteúdo, clica no sininho, se inscreve aqui no canal e passa para mais pessoas para a gente de verdade gerar essa transformação. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.